Olá pessoal, eu sou Danilo Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redata Podcast. Hoje nós receberemos uma convidada mais do que especial e que vai nos levar em uma jornada fascinante pelo mundo da pesquisa bibliográfica. Quem nunca se perguntou como os autores conseguem reconstruir fatos para construir narrativas tão detalhadas e consistentes? A resposta é simples, ela está na pesquisa. E para desvendar esses segredos, hoje nós recebemos a Camila Sampaio, que é especialista na área e está à frente de uma das soluções da Redata, a pesquisa bibliográfica e iconográfica especializada. A Camila é formada em jornalismo e tem mais de 30 anos de atuação em diferentes segmentos na área de comunicação. Ela já trabalhou em projetos incríveis, desde a pesquisa para livros de arte até a construção de biografias. E se você é apaixonado por história, literatura ou simplesmente curioso sobre como as informações são encontradas e organizadas, esse episódio é feito para você. Prepare sua caneta e seu caderno, porque teremos uma conversa rica e cheia de insights sobre o mundo da pesquisa como instrumento de apoio a autores. Camila, o que te levou a se apaixonar pela pesquisa bibliográfica e iconográfica? Olha, começou assim, eu trabalhava na Pinacoteca de São Paulo e eu coordenava a área de comunicação. E dentro da minha equipe tinha uma pesquisadora. E ela atuava muito quando a gente ia fazer uma exposição que vinha junto um livro de artista. Então, ela tinha que começar a pesquisar todo o trabalho, levantar onde o artista começou, quais movimentos, quais obras mais importantes, quais exposições ele participou, se ele ganhou algum prêmio. Então, ela tinha que ir lá buscar a história desse artista. E eu ficava na supervisão e assim, foi quando eu comecei a ter contato com isso. Ela, por ser pesquisadora, era mais especializada que eu, mas como supervisão eu ia vendo algumas lacunas que ela não estava vendo e eu fui vendo que era um negócio bem interessante de fazer. Aí, logo que eu saí da Pinacoteca, eu comecei a pensar, falei, esse trabalho, ele pode muito bem ser um recurso, um instrumento de apoio ao autor, de uma forma geral, que você vai escrever um livro sobre qualquer coisa, desde de uma simples biografia até um livro científico, e que você precise de dados, e muitas vezes o autor não tem essa disponibilidade para acessar esses dados. Isso leva tempo, isso não é simples assim. Isso pode fazer até com que muito autor desista de fazer, falar, não, mas eu não tenho tempo para fazer a pesquisa. Então, foi daí que me veio a ideia de transformar esse trabalho num recurso, num produto para oferecer para autores. E qual foi o momento mais marcante da sua carreira como pesquisadora? Olha, eu tenho esse momento aqui gravado no meu coração, porque foi quando eu fui fazer a pesquisa para o jornalista, o Dácio Nitrini, fazer uma biografia do Casper Líbero, que é o cara que tem a faculdade de jornalismo, é um cara bastante conhecido em São Paulo, mas não existe uma biografia específica dele. E aí, assim, ele morreu em 43, ele não deixou filhos, os pais já tinham morrido, os irmãos já tinham morrido, não tinha sobrinho, não tinha ninguém vivo que pudesse dar qualquer tipo de depoimento sobre ele. Então, a gente teve que construir toda a história dele só baseada em pesquisa. E assim, uma coisa que a gente descobriu no meio desse caminho é que ele tinha uma mulher, quase uma amante, escondidinha, muito escondidinha. Então, assim, depois a gente conversava com as pessoas e falava, tentava ouvir assim, de alguém que, lógico, que sabia quem ele era, se tinha essa informação. Mas você conheceu a esposa dele? Não, ele nunca foi casado. Era isso que a gente ouvia. E a gente descobriu, de tanto fuçar, uma mulher francesa que foi amante dele, ou mulher dele, mas que ele mantinha escondida, mas para quem ele acabou deixando uma parte da herança. E a única fotografia dela, não existia fotografia dela, e a gente conseguiu, no meio dessa busca, achar a única fotografia dela. Então, isso foi um momento para nós bastante marcante, para mim especialmente, que foi quem achou a fotografia. Enfim, você procura uma coisa e acaba achando outra. É bem legal.
E como é o dia a dia de uma pesquisadora? Quais são as principais ferramentas e recursos utilizados? Olha, a gente tem as fontes de pesquisas que vêm de acervos, bibliotecas que estão informatizadas. A Biblioteca Nacional é fantástica. Tem aqui em São Paulo também uns centros de pesquisa bem avançados. A Getúlio Vargas tem um CPD, um centro de pesquisa também bem legal. Então a gente se utiliza muito desses recursos. A gente vai a hemerotecas. Eu fiz muita visita pessoal a hemerotecas, vendo jornais, quando principalmente para o Casper, né? Buscando em jornais depoimentos, registro de inaugurações, qualquer registro que fosse factual e que tivesse importância, relevância para o autor, a gente ia buscar nos jornais. A própria Casper Libero mantém um acervo dele, mas não é assim tão completo, mas tem bastante coisa lá. E tem também, a gente vai livros, né, para buscar referências, todos os livros que permeiam o tema. Eu fui muitas vezes ao MIS, porque ali a gente tem muita gravação em vídeo, às vezes de entrevistas, a gente vai recuperar lá. E também a gente faz entrevistas quando a gente tem fontes que estão vivas e que têm informações que a gente considera interessantes para aquele tema, a gente vai e entrevista pessoalmente. Então tem entrevista, tem pesquisas de áudio, de vídeo, de filmes, de gravações, em hemerotecas, tanto físicas quanto virtuais. E quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu trabalho? Olha, por incrível que pareça, o maior desafio é você conseguir do autor que ele te oriente corretamente. Quanto mais o autor tiver noção daquilo que ele quer, da informação que ele está buscando, mais profunda e mais assertiva vai ser a pesquisa, o resultado do material a ser entregue. Então, assim, já aconteceu de eu pegar autor que ele queria escrever um livro muito genérico, mas ele não tinha noção, ele não tinha delimitado um campo. Podia ser uma informação, sei lá, de 20 anos atrás, como uma informação atual. Ele não tinha clareza do que era importante para ele em termos de informação que ele queria receber para que ele pudesse desenvolver aquele tema no livro que ele ia escrever. Então, assim, o dia a dia, o aprendizado, a experiência vai te trazendo alguns feelings, né, alguns insights. Você tem que saber perguntar e o autor tem que ter uma resposta que seja muito balizadora, para você não perder seu tempo nem onerar demais o teu cliente, né? Você tem que a pesquisa vai ser tão mais oportuna, consistente e eficaz proporcionalmente à assertividade daquilo que o autor demanda para você. Isso é um desafio. Pesquisa bibliográfica e iconográfica é fundamental para diversas áreas, como jornalismo, memória empresarial, literatura e a produção audiovisual. Você poderia nos contar por que a pesquisa é tão importante? Porque ela contextualiza tudo, né? Uma coisa é você passar uma informação ou contar uma história sem um contexto, sem você situar aquilo que você está falando no tempo, no espaço, sem você ilustrar. Fica uma coisa pobre, fica uma coisa quase desinteressante. Então, quanto mais você der contexto, quanto mais você situar aquilo que você está escrevendo no tempo e no espaço, abrindo um pouquinho mais o tema, mais interessante vai ficar para quem lê. Recentemente eu fiz uma pesquisa para um autor que escreveu sobre o movimento dos tenentes aqui em São Paulo em 1924. Ele não se limitou a contar a história, até porque a história já foi contada. Ele escolheu um ponto de vista
diferente do que já tinha sido abordado. E o que a gente fez? A gente resolveu falar sobre São Paulo, sobre os bairros que foram mais afetados por esse movimento. A gente foi e contou um pouco da história dos bairros, situou aqui para quem não é de São Paulo, que não conhece, que não tem essa memória. Então, trouxemos imagens de como é que era a cidade. Quer dizer, enriquece muito o trabalho. E, por exemplo, também agora com essa questão dos podcasts, né? Outro dia eu estava ouvindo um sobre a história da Ângela Diniz, ela foi uma miss que foi assassinada pelo Doc Street, né? Nossa, assim, toda a riqueza dos depoimentos que foram buscar áudios de sessões no tribunal com as testemunhas a favor e contra. Quer dizer, aquilo enriqueceu o podcast de uma tal maneira que era como se você estivesse lá. Então, assim, faz toda a diferença porque traz muito mais interesse para quem está lendo, porque você amplia o tema que você está abordando. E para o cliente, ou seja, como o autor se beneficia desse trabalho? Olha, principalmente encurtando o tempo dele e dando mais tempo para ele se dedicar efetivamente ao texto, ao estilo dele, a como ele quer contar aquela história. Porque, veja bem, se você recebe um material que tem as informações que você precisa para escrever o que você quer, um material que foi pesquisado, que foi checado, a gente pesquisa em várias fontes para ter certeza daquilo que a gente está passando. Se ele recebe o material confiável, com as informações que ele precisa e, de novo, com essa expansão um pouco do tema, com esse enriquecimento do tema, ele consegue encurtar muito o trabalho dele, encoraja até os autores a falar, se eu tiver essa pesquisa, eu escrevo talvez na metade do tempo. Então, esse, com certeza, é o maior benefício para quem quer escrever, desde um romance histórico, uma novela, fazer um documentário, fazer um livro científico. É um campo que tem pesquisa para tudo, né? E Camila, por que essa parceria com a Redata? Aí que tá, porque a Redata é uma empresa mega, super especializada em documentação, em lidar com a informação. Então, assim, nada melhor do que você estar respaldado por uma equipe que conhece, que ajuda muito a até ampliar os caminhos. Eu falei de todos esses, do site, da pesquisa, do vídeo, do áudio, mas pode ter muito mais coisa. E quando você está amparado por uma empresa que tem mais de 30 anos de expertise, de experiência, de trabalhos bem-sucedidos nessa área, não tem parceria melhor para se fazer. Então, a Redata realmente assim, uma base muito consistente, muito sustentável para se trabalhar com informação, com pesquisa de dados. É isso aí. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Redata Podcast. Eu agradeço imensamente a Camila Sampaio por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência. Foi realmente uma conversa inspiradora e que nos mostrou a importância da pesquisa bibliográfica para a construção de narrativas mais consistentes. Camila, muito obrigado pela sua participação. E para você aí que ficou curioso e quer saber mais sobre o trabalho da Redata, deixaremos todas as informações nos links na descrição. E para você ouvinte, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Afinal, conhecer a nossa história é fundamental para entendermos quem somos e para onde estamos indo. Até a próxima, um grande abraço e ficamos por aqui.